Pronto, vamos iniciar nossa aula. Como já falei anteriormente, é o capítulo 8, né, do livro de Geografia sobre o Oriente Médio, né? E a região estratégica, né? Como o Oriente Médio é estratégico para o mundo em sua totalidade. Eu vou iniciar fazendo um questionamento a vocês, mostrando também, né, aqui um mapa, né, com a região do Oriente Médio. E aí, aqui a gente percebe 3 continentes em uma só imagem, né? Europa, África e a Ásia. E aí, por que vocês acreditam que o Oriente Médio é considerado uma região estratégica, né? Geoestratégica? Se vocês observarem aí, ele está bem no meio, né? De 3 continentes. Ele realmente envolve uma porção de terra, né? Que anteriormente, alguns anos atrás, alguns anos atrás, era chamado, né, a Península Arábica, e que nós sabemos que detém as maiores reservas de petróleo do mundo estão nessa região. Então, são vários os fatores que colocam o Oriente Médio como região geoestratégica no contexto mundial, né? Então, a importância desse território vai além de um território só geográfico. Também tem a questão econômica, devido ao petróleo, né? Tem a questão religiosa, que nós sabemos que essa região é o berço das 3 religiões mais tradicionais e monoteístas do mundo, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, falar do Oriente Médio é falar de várias perspectivas dentro de uma mesma região, né? Essa mesma região. E aí eu vou trazer para vocês, iniciar, né, falando que esse termo Oriente Médio parte da premissa, né, de como a Europa, nós sabemos a importância que a Europa tem na construção do conhecimento, principalmente desde as grandes navegações. Nós sabemos que a Europa determinou muito o que as pessoas poderiam construir, ou então entender como certo e errado, né? E essa percepção eurocêntrica ficou em várias situações, né? Ficou em vários termos. E não foi diferente para o Oriente Médio. Devido à proximidade de alguns países com a Europa, como, por exemplo, Rússia, Turquia, que são países tanto europeus quanto asiáticos, aquela região ali mais próxima da Europa é considerado Oriente Próximo. Aquela região mais distante, né, aqueles países asiáticos mais distantes da Europa, países como China, Japão, Coreia, Índia, é considerado o Extremo Oriente. Então, quem é a região que nem é o Oriente Próximo e nem é o Extremo Oriente? O Oriente Médio. Ou seja, é a região que está no meio do percurso, né? Que está ali no meio entre os países que fazem essa ligação entre os 3 continentes. Como eu vou falar aqui, vou voltar só um slide para vocês entenderem melhor. Mas, Carol, vocês não estão percebendo aqui um grande território africano, né, no Oriente Médio, mas se vocês perceberem esse pequeno espaço territorial aqui do Egito, como o Egito compreende o território africano, né, pertence ao continente africano, então a gente também diz que ele pega um pouco do continente africano. E a Turquia, como eu falei anteriormente, é um país bicontinental, né, assim como a Rússia, por exemplo. Então, o Oriente Médio é uma área de encontro entre os 3 continentes, né, o asiático, africano e europeu, um ponto de contato também entre os 3 continentes, então é como se formasse um nó, uma interligação entre os 3. A questão dos conflitos, né, a existência dos conflitos tão falados que a gente escuta hoje do Oriente Médio, não é de agora. Nós sabemos que conflitos sempre existiram,
não só nessa região, mas como em outras regiões do mundo. Porém, a partir do momento que o Oriente Médio se torna um país importante, né, um país com mais importância devido ao petróleo, a exploração do petróleo, esses conflitos passam a ser observados de maneira diferente pelos países do Ocidente, né? A partir do momento que o petróleo se torna uma mola mestre das relações políticas entre o Oriente Médio e o Ocidente, principalmente Estados Unidos e os países da Europa, né, as potências europeias, então, esses conflitos que existem no Oriente Médio passam a ser vistos com outros olhos, né? Eles passam a dar importância. Como eu já falei sobre as 3 religiões, né? É o berço, aquela região importante demais, principalmente nesse quesito religião, e temos o petróleo. Aí a gente começa a falar um pouco, né? Eu trago aqui mais uma imagem para vocês, que vai ficar no slide, né? E aí eu começo a falar um pouco sobre justamente essa importância que o petróleo tem para aquela região. Mais de 60%, gente, da reserva mundial de petróleo e gás natural se localiza nessa região, né? Então, é de extrema importância. É fundamental para o mundo. Nós sabemos que uma das principais matrizes energéticas do mundo é o petróleo, né? Então, nós sabemos também, hoje em dia, nós sabemos que essa energia não é renovável, essa fonte de energia não é renovável, mas por muitos anos eles não sabiam, né, que o petróleo esgotava. Então, essa perspectiva da importância que o petróleo tem para o mundo ainda é muito grande, né? Se a gente for analisar com essas energias, as políticas de energias renováveis que a gente vê nos dias atuais, muitas casas, né, parques eólicos, né, espalhados principalmente na região nordeste do Brasil, mas mesmo assim, um achado do petróleo ainda é muito glorificado, né, porque o petróleo é considerado como ouro negro, né, pela importância que ele tem no contexto atual, né, o petróleo ainda é muito importante para o mundo. E aí a gente fala da renda per capita. Vocês lembram ainda desse conceito de renda per capita, né? A quantidade de dinheiro que um país tem, né? O PIB de um país dividido pelo número da sua população. Alguns desses países que detêm esse poder do petróleo, né? Eles são extremamente ricos. Nós sabemos que a exploração do petróleo, né, traz essa consequência, a riqueza. Porém, nós sabemos que também esse dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas. Não tem muita gente que está com esse dinheiro. São poucas as pessoas que são muito ricas nessa região, assim como na maioria dos países capitalistas. Porém, o Oriente Médio tem um histórico de desigualdade social muito grande, né? Eles são países subdesenvolvidos, né? Historicamente, os países do Oriente Médio são subdesenvolvidos. Países do Oriente Médio, países da África, nós sabemos que a sua maioria são subdesenvolvidos, então é muito complicado. Assim, é um paradoxo. Como é que você detém uma riqueza tão grande como o petróleo, mas em compensação a população, ok, não se preocupe, José. A população sofre com a extrema pobreza, né? Já que eles têm mais de 65% das reservas de petróleo do mundo. Então, é uma disparidade muito violenta, né? Porque é muita riqueza. Se a gente faz aquelas comparações, ou se vocês puxarem pela memória, quantas vezes a gente já viu aquelas imagens bem extravagantes do ouro, né? Dos sheiks do petróleo, Abu Dhabi, várias cidades da região ali do Oriente Médio, né? Que ostentam realmente. É um turismo ostentação. Nós sabemos, né, Dubai, muito bem, linda. Dubai, e ali é por ostentação. E, em compensação, a gente sabe que existem pessoas que não têm o que comer, né? É uma disparidade gigantesca, principalmente devido a essa ostentação que aquela região hoje prega no mundo, até para estimular o turismo, né? Falando um pouco, né, sobre a questão do petróleo, e aí
a gente vai falar um pouco sobre as reservas de petróleo, né? Até o início do século XX, gente, a exploração do petróleo era feita justamente por empresas internacionais. Não eram empresas do Oriente Médio, né? Eram empresas estrangeiras. E essas empresas, está aqui a foto dela, né? A imagem das 7 irmãs, como eram conhecidas essas empresas. Essas empresas, elas eram 5 americanas, uma holandesa e uma britânica. Vocês conseguem ver bem aí, até tem símbolos de empresas do mercado atual, né? Existem essas empresas no mercado atual, algumas delas, não sei se tem todas, mas algumas delas têm no mercado atual. E aí essas 7 irmãs, como eram consideradas, né, naquele tempo, elas exploravam o petróleo da região do Oriente Médio. Eles são países subdesenvolvidos, consequentemente, eles não tinham condição de fazer a exploração do petróleo, né? Chuva artificial, né? Eles têm ilha artificial também, né? Eles têm várias coisas artificiais que criam para ostentar um turismo bem diferenciado, né? É bem ostentação, literalmente, né? No Oriente Médio. E aí, passou por muito tempo essa exploração do petróleo. Gente, vocês imaginam quanto custava um barril de petróleo nesse período? Era, em média, $2. Olha o preço que era um barril de petróleo naquele período, $2. Gente, $2 era mais barato que a água. Até porque nessa região aí, justamente a água é escassa, né? Então, $2 era muito barato, né? O petróleo nesse período. E aí a exploração era feita, só para vocês terem uma comparação, nos dias atuais, é $75 um barril de petróleo. Tá em média, né? E então a exploração era feita por essas empresas estrangeiras. Em 1960, né? Pós Segunda Guerra Mundial, período da Guerra Fria, é criado a OPEP. Vocês estão vendo aí essa sigla, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses países exportadores de petróleo, eles criaram essa organização que até então, naquele momento, na década de 60, as pessoas não entendiam por que a criação da OPEP, já que o petróleo era explorado por empresas estrangeiras, né? Mas seguiu, nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial criou-se o Estado de Israel, né, onde os judeus tiveram um lugar para ficar, né, para fixar moradia, principalmente depois do que eles sofreram no Holocausto. E aí, com a criação do Estado de Israel, vocês sabem que aquela região é muito conflituosa. Existem conflitos históricos, né, religiosos entre palestinos e israelenses. E mesmo com a criação de Estado de Israel, muitos governos árabes não aceitavam o Estado de Israel, nem aceitam até hoje, né? E aí vários conflitos passaram a existir. Inclusive, em 1973, né, a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o nome de um feriado judeu. E esse conflito aconteceu, né, essa guerra aconteceu, e a postura dos Estados Unidos foi justamente atrelada ao Estado de Israel. Vocês sabem que no Oriente Médio, se eu não estou enganado, o único parceiro comercial dos Estados Unidos, comercial, né, e político, é justamente Israel, né? Os demais países já tiveram vários conflitos com os Estados Unidos, ou então até hoje não tem boas relações com os Estados Unidos. E aí, em 73, depois dessa guerra, os Estados Unidos ficam a favor de Israel, e os demais países árabes tomam a postura contrária ao governo americano, e nacionalizam o petróleo, ou seja, ficam contra essas empresas, que a maioria eram americanas, e agora o petróleo é nosso. Bem Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, quando descobriu que existia petróleo no Brasil, o petróleo é nosso. E aí pronto. A partir desse momento, as empresas estrangeiras não exploravam mais o petróleo no Oriente Médio, e esse petróleo passa a ser exclusivo dos países que detêm o poder do petróleo, né? E aí acontece a primeira
crise do petróleo mundial. Por quê? Porque esses países, eles passaram a controlar o petróleo em si. Se Europa e Estados Unidos precisavam desse barril de petróleo, esses países aí passaram a controlar. Não só o preço do petróleo, mas também a quantidade que era vendida, ou seja, eles formaram um cartel. Né, se vocês lembrarem a definição de o que é uma formação de cartel, é justamente uma organização que controla o preço e vai lidando com o produto no mercado de acordo com a necessidade dele, e não a do consumidor. Né? Então, eles começaram a controlar a venda do petróleo no mundo e o preço também, e isso foi sentido no mundo inteiro, né? Por isso é chamada crise do petróleo. Né, porque o mundo inteiro precisava. Nós estávamos em plena Guerra Fria, desenvolvimento bélico, desenvolvimento espacial era constante, né, entre as potências mundiais. Então, foi um momento de tensão, mas aí, a partir desse momento, o petróleo se tornou dos próprios países que detêm as reservas, né, de petróleo. Um fator importante que eu trago para vocês é o fator de escoamento dessa produção de petróleo, né? Mesmo que faça o escoamento dessa produção por maneira terrestre, né, pelos oleodutos, gente, esse percurso vai passar por vários países que vivem em conflitos, exemplo, Síria, Iraque, Turquia. Então, esse momento é de tensão. O momento de escoar essa produção de petróleo também é muito tenso. E se for um escoamento marítimo? Se vocês observarem nessa gravurazinha aí, nesse círculo vermelho, é o Estreito de Hormuz. Esse estreito, né, realmente, literalmente, é um estreito que é bem pequena, a faixa de mar entre a porção de terra e outra, é justamente o controlado pelo Irã. Então, vocês já imaginaram conflitos de alguns países com o Irã? Já imaginaram a possibilidade do Irã fechar esse estreito e impossibilitar a saída desse petróleo para o restante do mundo? Como iria dificultar? Como iria gerar outra crise? Né? Então, é bem complicado, porque ao mesmo tempo que eles detêm a matriz energética mais utilizada no mundo, né? Porque a gente sabe que o petróleo não é só para produzir combustível, né? Nós sabemos que o petróleo produz um monte de coisa, ele é matéria-prima para um monte de coisa. E aí é exemplo do que aconteceu no Canal de Suez, nesse ano já, né? Em que o Canal de Suez, de uma maneira sem gerar conflitos, não foi um conflito político, não foi um conflito econômico, foi apenas que uma embarcação encalhou no canal e passou vários navios do mundo todo, ficaram parados ali. Imaginem vocês um conflito político, né, de dimensão mundial, como fecharia esse Estreito de Hormuz, impossibilitando a saída do petróleo, né? Então, é complicado pensar nessa região e no poder que o petróleo tem. Eu trago para vocês aqui, né, a lista com as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela é um destaque em produção de petróleo, né? Porém, a gente sabe que quando junta todos os países, quando juntam os países da região do Oriente Médio, né, o Oriente Médio se torna a potência que ele é hoje. Enfatizando mais uma vez, né, a questão do poder do petróleo, mas agora, contrapondo o petróleo, eu trago a reflexão sobre água potável. O Oriente Médio, gente, ele é rico em petróleo, mas ele é pobre em água potável. Então, é uma região árida, seca, e que nós sabemos que, historicamente, essa região foi o berço das grandes civilizações, aquelas civilizações que a gente estuda na história do primeiro ano, né? O berço das grandes civilizações. Então, nós sabemos que quanto mais próximo dos rios se desenvolvia uma sociedade, mais produtiva essa sociedade poderia ser. Assim não é diferente nos dias atuais, né? Existe conflito por território de água no Oriente Médio, né? Quem detém o poder do território que tem água, dos rios? Tigre
e Eufrates, o Rio Jordão, por exemplo. Então, ainda, para vocês terem uma noção, né, como é um paradoxo. Rio Jordão também, né? Para vocês terem noção, a reflexão, né, linda, que eu estou fazendo aqui, é um paradoxo muito grande, porque como é que você tem tanto recurso que te traz tanto dinheiro como o petróleo, mas você não tem um bem básico para a sobrevivência, que é a água, né? Israel é um país que se destaca na tecnologia, né? Nós sabemos que Israel se destaca na tecnologia. E essa tecnologia possibilita que muito da água que Israel utiliza é justamente água dessalinizada. Eles fazem o processo de dessalinização para justamente utilizar, né, a água do mar como água potável. Então, quer dizer, utilizam da tecnologia para justamente diminuir essa escassez de água, né? E aí a gente pode nomear, né, o Oriente Médio como um barril de pólvora. O que seria esse barril de pólvora? Porque a qualquer momento pode explodir dentro de uma perspectiva étnica, religiosa, política, né? Água, petróleo, sejam os motivos quais forem, né? Então a gente faz uma soma: conflito, petróleo, localização estratégica, enorme presença militar estrangeira. Então, é uma região que detém várias bases militares estrangeiras, né, historicamente, e que precisam estar sempre antenadas com os possíveis conflitos que venham a existir. Então, é uma posição estratégica nesse sentido, essas bases militares estrangeiras na região do Oriente Médio. Aí eu chego aqui, nesse ponto aqui, que é justamente sobre as três religiões. Essas três religiões são as mais tradicionais que nós conhecemos, né, que o mundo conhece. O judaísmo, a mais antiga, né, o cristianismo e o islamismo, que é a mais recente. Então, nós sabemos que essas três religiões, elas têm um Oriente Médio, né, tem a cidade de Jerusalém como referência, cada uma com sua perspectiva diferente, né, elas têm uma perspectiva diferente de acordo com sua religião. A gente tem que considerar que são três visões diferentes, essas três religiões. Para os judeus, o seu Salvador ainda não nasceu, né? Tanto que eles não comemoram o Natal nem a Páscoa. Nós temos o cristianismo, a referência Jesus Cristo, e no islamismo nós temos o profeta Maomé, né? Ou como a gente aportuguesou o nome de Mohammed, né? Para Maomé aqui, e como Deus, Alá, né? Então, o profeta Maomé e o Deus Alá, assim como Jesus Cristo, e nós temos aqui cada um com sua perspectiva diferente. Porém, as três religiões também são fontes, né, digamos assim, são fontes e bases para muitos conflitos naquela região, né? Depois vocês olham bem direitinho no slide, essas imagens que eu coloquei, porque contribuem bastante para vocês entenderem qual a perspectiva de cada religião naquela região. E aí eu trago uma dúvida de muitas pessoas, né? Hoje, ainda sempre e ainda vai continuar sendo a diferença entre árabes e islâmicos, né? Quando a gente fala em árabe, a gente fala de etnia. Vocês lembram a definição de etnia, o que seria um grupo étnico? Né? O que seria uma etnia, um grupo étnico? Vocês lembram? Quando a gente fala de um todo, de uma população, dentro dessa população existem divisões. Pessoas que se enquadram dentro de características parecidas e pertencem a um mesmo grupo, né? E, historicamente, existem etnias dentro das populações, né? Em todos os lugares do mundo existem essas distinções. Por exemplo, se a gente fala dos povos indígenas no Brasil, dentro dos povos indígenas no Brasil, não existem várias tribos diferentes? Né? Vários grupos étnicos dentro dos povos indígenas? Assim é a população do mundo, né? Existem grupos étnicos, né, em várias partes do mundo. E no Oriente Médio não é diferente. Porque a diversidade étnica naquela região é muito grande, né? E essa diferença
essa diferença faz com que também existam muitos conflitos, né? Grupos que pensam diferente, grupos que não aceitam a decisão do outro, grupos que não aceitam a religião do outro. Então, existem muitos conflitos, né, naquela região. Mas aí, árabe é um grupo étnico, né? E o que é que caracteriza um grupo étnico e diferencia do outro? A gente pode citar a língua, né, a língua falada, o fenótipo, né, que as características físicas, a cultura, a própria religião pode diferenciar um grupo étnico de outro, né? Então, ser árabe é pertencer a um grupo étnico diferente dentro de uma sociedade. Já quando a gente fala em islâmico, a gente está falando de religião, né? Muçulmano é a religião do islamismo. Então, nem todo árabe, que é um grupo étnico, nem todo árabe é islâmico. Assim como nem todo islâmico é árabe. Eu posso ser árabe e ser cristão, né? Eu posso pertencer ao islamismo, ser muçulmano e ser turco, por exemplo, outro grupo étnico. Mas aí por que sempre está atrelado a figura dos dois, né? Do grupo étnico com a religião? Porque a maioria dos árabes são muçulmanos, né? Pertencem ao islamismo. Então, por isso, atrela-se a isso. Mas eu vou trazer até uma curiosidade para vocês. O país que tem mais muçulmanos no mundo, é justamente um país que não é árabe, a Indonésia, né? Então, existe uma diferença entre grupos étnicos e religiosos. E aqui eu apresento para vocês alguns exemplos de grupos étnicos da região do Oriente Médio, né? Os turcos, que se localizam majoritariamente na Turquia, os persas, que se localizam na região que hoje é o país, o Irã, os hebreus, né, que estão no território de Israel, o país Israel, que são o que nós conhecemos como judeus, os curdos, que são o maior grupo étnico do mundo, que não tem um território próprio. Olha essa observação que eu estou fazendo aqui para vocês. Os curdos é o maior grupo étnico do mundo que não tem um território próprio. E eles lutam há muito tempo para criar o Kurdistão, né? O território dos curdos. Gente, tudo indica assim que chega em média de 35 milhões de curdos no mundo, espalhados no mundo. A maioria dos curdos se localizam na Turquia, mas assim, tem muito curdo no mundo, né? E aí eles têm a vontade de ter o Kurdistão, que seria o território deles, mas infelizmente eles não conseguiram. E esse motivo traz também muitos conflitos para esse grupo, né? Que por não ter um lugar próprio, não ter um estado próprio para eles, acabam que eles não têm voz ativa em nenhum país que eles se localizam. E aí árabes, que são, né, que é a maior representação de grupos étnicos naquela região, principalmente entre o norte da África e o Oriente Médio, né? Eu trago também alguma informação, né, rápida sobre os aspectos humanos e econômicos justamente do Oriente Médio. Como eu já falei anteriormente, a desigualdade social é gritante, é alarmante, né? Ainda existe, mas também essa região do continente asiático já passou por um grande processo de urbanização, desde o processo de nacionalização do petróleo, né, que muita gente foi trabalhar com petróleo, ou seja, teve uma explosão demográfica, mais jovens foram morar nessa região, né, consequentemente mais adultos também para trabalhar, e nessa região se localiza, dentro da perspectiva econômica, a gente pode citar as 3 esferas da economia, justamente o setor primário, secundário e terciário da economia, né? O primário, a gente cita o exemplo da pecuária, né? Que eu acho que vocês conhecem melhor do que eu, né? O processo da transhumância, né? Que é o processo migratório. De períodos em períodos, eles
levam o seu rebanho de acordo com a área climática, né? E aí eles vão fazendo esse processo. Tá no período muito frio, eles levam para uma área mais quente. Tá num período muito quente, eles levam para uma área mais fria. E aí vão fazendo anualmente esse processo de migração de um lado para o outro, para adequar melhor o seu rebanho. O setor secundário, justamente as petroquímicas, que até então, né, antes da nacionalização do petróleo, eram petroquímicas estrangeiras, né? E no setor terciário, hoje, como a gente estava falando anteriormente, existe todo um trabalho do setor do turismo, né, de trabalhar essa perspectiva do turismo ostentação. Vocês sabem que é apresentado para o mundo, Linda citou até um exemplo de alguma pessoa que ela segue nas redes sociais, mas é apresentado para o mundo essa perspectiva do luxo, né, da ostentação, ou seja, nós sabemos que o petróleo é um bem que não é renovável, um produto, né, uma matéria-prima que não é renovável. Então, com certeza, eles procuram em outras áreas, né, do setor comercial, da economia, para trabalhar no petróleo, né, para trabalhar fora o petróleo. E o turismo, dentro do setor terciário, já é uma área bastante difundida no mundo, dentro da perspectiva do Oriente Médio, né? Então, existe muito dessa nova vertente do Oriente Médio. A gente lembra do Oriente Médio cheio de conflitos, um Oriente Médio que está relacionado ao petróleo, a gente lembra das religiões, conflito Israel e Palestina, que é impossível não lembrar, porque é um conflito ainda na atualidade, mas a gente também lembra de um turismo ostentação, né, de países no mundo, de cidades no mundo, Velozes e Furiosos 8, né, aqueles prédios enormes, carros luxuosos, festas luxuosas, milionárias. Então, é uma nova versão, é um novo desenho, né, desse cenário.